vamos ver, vamos lá, vamos continuar vendo qual é que é dessa história aqui. E eu vou colocar para vocês o nosso querido jurista Pedro Serrano maravilhoso, professor da PUC, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, para esclarecer esse fato por aqui para vocês. Gente, enquanto isso, minha live... Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A minha live tá valendo R$2. Faz 1 hora já que eu comecei a live, R$2 eu tô valendo. Isso que foi a Letícia que pagou ainda, e tudo bem, ainda que a Letícia aqui arrasou. Entendeu? Deixou aquela pingada. Gente, eu preciso de vocês. Quem que gosta do Lindy Nights aqui? Eu preciso de vocês. Senão não vai ter mais programa. E a gente tem um monte de coisa para estrear agora em agosto. Vai estrear as coisas, não vai ter mais notícias à noite. Eu quero só ver se eu não conseguir pagar a live, ó. R$98 mais 2 membresias. Com R$20 vocês levam um livro do Pedro Zambarda. E com mais valores aí a gente vai escalando os nossos brindes. Então, gente, bora lá através do Superchat, através do Super Sticker. Gente, quem tá aqui na live dá R$2, a gente já fecha a conta e passa a régua. Vamos lá, R$2 no Pix aqui, ó, aqui em cima, ou aqui, ó, no seu cartão de crédito, pelo Superchat, Super Stickers. Vamos lá. Linds Nights, aqui, a Letícia Gonçalves. Xandão tava quietinho na dele. Agora ele acordou. Pois é, o gigante acordou, né? Não tem aquela história? Então, bora lá, deixa eu colocar para vocês aqui. Vamos colocar Pedro Serrano dando a letra e a melodia para nós. Vamos lá, deixa eu só tirar e colocar novamente o vídeo para não dar nenhum problema de áudio. Pedro Serrano, que nos atende gentilmente para comentar essa posição da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, ele disse, o advogado, né, os advogados disseram que o Jair Bolsonaro, o pai, não autorizou o uso de vídeo feito com inteligência artificial com a imagem dele pelo filho na convenção do PL, né? O que acontece a partir daqui, doutor? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente. Primeiro que, só para deixar claro, me parece que o presidente Bolsonaro, no meu entender, não estava obrigado a responder essa questão. Porque nós temos um princípio constitucional muito importante dos direitos fundamentais que diz que ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar, etc. Então ele poderia ter se recusado a responder. Mas se ele respondeu, pronto, está feito. Voluntariamente ele quis informar a justiça de que não autorizou. Isso tem repercussões, obviamente, no direito, né? Para mim, as principais repercussões serão no campo do direito eleitoral. Portanto, cabe agora à Justiça Eleitoral julgar a questão, que me parece que houve além do uso indevido de imagem, o uso de um mecanismo de produção da imagem que não é autorizado pela legislação eleitoral. Vamos aguardar o que o TSE vai falar. Até para a gente jogar aqui para o campo político, Prando, será que há uma confiança no que pode ser feito pelo presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques? O Sakamoto escreveu um texto, tá na nossa página principal agora, que diz exatamente isso, né? Uma avaliação, aí é uma opinião dele, né? Do Leonardo Sakamoto. Bolsonaro joga Flávio ao mar, confiando em boia de Nunes Marques. Bom, será que haverá essa boia? Boa tarde, doutor Serrano, é um prazer estar aqui com o senhor de novo, né? Enfim, é sempre um prazer ouvi-lo. Olha só, Diego, eu quero crer, Diego, que o ministro Nunes Marques é um ministro que atue tecnicamente. Eu quero crer que ele faça a leitura de acordo com a lei, com a legislação. Veja, eu não sei, de fato, porque eu não sou o operador do direito, se este fato de usar a inteligência artificial e o Bolsonaro tendo afirmado que não autorizou, portanto, ele se blindou de voltar, a princípio, a papudinha, continua em casa. Jogando o filho ao mar, a questão é, este filho ao mar, ele afoga perdendo a candidatura, ele vai ser multado, ele vai receber uma admoestação da justiça. Aí quem pode responder com propriedade essa questão é o doutor Serrano. Agora, politicamente, é óbvio que todo mundo estará atento a 2 membros do Supremo Tribunal Federal
que estão, nesse momento, na condição daqueles que cuidam da justiça eleitoral, que é o Cássio Nunes Marques, mas também o André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro quando presidente da República. Agora, veja que a situação política é uma situação que mostra que Flávio Bolsonaro tem problemas, para além dos políticos de falta de apoio como vice, do Centrão, além das disputas políticas simbólicas no bojo da família, ele abre uma terceira frente de problemas que são problemas jurídicos. Nossa, que novidade! Eles abriram uma terceira frente de problemas, né? O Flávio é aquela pessoa que eu falo para vocês. Você dá 2 tartarugas para ele cuidar, uma foge, a outra fica grávida. Literalmente. Problemas jurídicos na campanha agora, problemas jurídicos de recursos do filme. Veja, é muito problema para alguém que está concorrendo à presidência e que não apresenta um projeto muito claro. Se a gente pegar, por exemplo, se a gente tirasse Flávio Bolsonaro do segundo turno e nós lá colocássemos Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou até Renan Santos, todos eles imediatamente recebem 30% de voto antipetista. Então, o Flávio ser competitivo é porque existe um voto antipetista e óbvio que ele tem o sobrenome. De todos, é o mais competitivo. Mas ainda assim, tem uma coisa que vale lembrar, porque em alguns momentos o Valdemar Costa Neto ele é sincericida. Ele fala sem papas na língua e ele já disse que quem tem voto é Jair Bolsonaro e não Flávio. Aconteceu a mesma coisa, só que as respostas nesse processo da justiça eleitoral parecem-me que precisam ser mais rápidas, né, para atender essas demandas todas. Sim, e veja, tem uma questão, essa questão de inteligência artificial é algo novo em eleições, né? Uhum. A justiça vai ter que estabelecendo critérios. É evidente que não se pode usar indevidamente a imagem criada artificialmente de ninguém. Agora, a imagem foi usada no ambiente de uma convenção, é um uso mais limitado, então talvez isso leve a reduzir a sanção, como bem lembrou o professor Rodolfo, quer dizer, pode ser que reduza, ele tome uma multa, uma advertência, algo do gênero assim, mas algo precisa ser feito, porque se permite o uso numa situação dessa, daqui a pouco estão botando a imagem do adversário, falando coisas que o sujeito não falou e etc e tal, quer dizer, é preciso ter, a justiça eleitoral precisa agir com rigor nessa questão do uso da inteligência artificial, porque isso pode desandar a democracia, é algo que traz perigo mesmo, né? Embora eu acho que esse primeiro momento não seja o caso, me parece, eu não sou eleitoralista, mas a minha sensibilidade constitucionalista diz que não se deve impedir uma candidatura por causa dessa situação específica, deve-se dar outro tipo de sanção, mas alguma sanção é preciso ser aplicada, porque você precisa disciplinar o uso da inteligência artificial, senão vai desandar isso aí. Pois é, Cortez, já era uma preocupação, eu lembro da ministra Carmen Lúcia, no último processo eleitoral, né? E agora me parece cada vez mais clara essa posição dela, que faz ainda mais sentido, né? O uso mais exacerbado da inteligência artificial. Diego, eu acho que esse é o problema essencial da democracia contemporânea. A gente está discutindo esse movimento agora à luz da fala, né, criada ali para representar, entre aspas, o ex-presidente Bolsonaro na convenção do PL, mas esse é um problema de magnitude muito maior, assim. Deixa eu só terminar de colocar aqui o parecer do Pedro Serrano. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Só para lembrar as pessoas, a justiça eleitoral não é só justiça no sentido estrito, ela não é só poder judiciário que dirime conflitos no plano eleitoral. Ela é também um órgão regulador das eleições, né? Ou seja, tem uma função normativa das eleições. Portanto, me parece que ela tem que reagir de forma, vamos dizer, rigorosa para evitar esse tipo de uso, né? E também tem que reagir a esse tipo de provocação, né? Porque é um tipo de provocação do candidato que parece que quer que a justiça eleitoral reaja para depois se alegar perseguido. Ele pode alegar o que ele quiser, mas é função da justiça eleitoral garantir a disciplina do pleito em favor da democracia, né? Não se pode usar a imagem de pessoas. Hoje usaram do Bolsonaro para um candidato que ele obviamente apoia, o filho dele, amanhã usou do Lula indevidamente ou de qualquer outro candidato,
né? Isso não pode ocorrer, né? A Justiça Eleitoral, como exatamente no exercício da sua função regulatória, tem que se adiantar e ser rigorosa no sentido de evitar esse tipo de ocorrência, né? Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!